Todos nós, em algum momento, recebemos uma má notícia. E isso pode ser devastador, angustiante e, na maioria das vezes, paralisante. Em um mundo globalizado, onde a informação está bem aí, na palma de suas mãos, será possível podermos conter tantas notícias ruins? Não, né? Mas há sim uma possibilidade e que nós encontramos uma instrução, né, de sabedoria na palavra de Deus para que você possa, de maneira correta, lidar com essas notícias. Notícias como pandemias, guerras, rumores de novas guerras, colapso no mercado financeiro global. Não só esses tipos de informações, aquelas também que estão bem próximas de você, né? O diagnóstico de uma enfermidade repentina, uma fala de um diretor, de um gerente, de um supervisor sobre uma possível demissão, não é isso? Ou até mesmo a perda de um amigo, de um ente querido ou de um familiar. Somos rodeados todos os dias por notícias e, na sua grande maioria, notícias ruins, a má notícia. E o que fazer quando a má notícia chegar? Sim, você que entrou nesse canal pela primeira vez, deixa eu me apresentar. Eu sou o pastor Léo Luz e esse pode também ser o seu canal. Então, você que ficou até aqui, eu te peço, se inscreva agora, exatamente agora, no nosso canal. Ative as notificações para que mais conteúdos como esse possam chegar até você. E não esqueça de deixar o seu joinha, porque eu acredito que esse conteúdo pode ser edificante e relevante para a vida de alguém. Então, meu objetivo aqui é conectar você à palavra de Deus e também ser uma voz de sabedoria para a sua vida. Vamos avançar? Entenda uma coisa: ninguém, exatamente ninguém, estará isento do dia mau. É importante eu te lembrar disso. O dia mau chega para todos. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Efésios, no verso 13, ele diz assim, ó: tomem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir os dias maus. Salomão também, em Eclesiastes, no capítulo 7, no verso 14, ele diz assim, olha: aproveita bem o dia bom, né? Porque quando o dia mal chegar, você entenda e considere, porque Deus fez tanto um como o outro. Sim, e não se deixe, em hipótese alguma, ser dominado pelo medo. Olha o que o salmista fala no Salmo 112, no verso 7. Não temerás más notícias, porque o seu coração está confiante no Senhor. Posso te fazer essa pergunta? O seu coração está confiante no Senhor? Ou você é aquele tipo de pessoa que se abala por tudo que ouve, né? Ou já sai logo recebendo a notícia e de alguma forma se desesperando e você não sabe fazer a gestão correta ao receber tais informações? Por isso, você precisa peneirar as notícias e as informações que chegam até você. E a palavra de Deus também tem um conselho sobre isso. Filipenses capítulo 4, verso 8. Eu chamo esse texto da peneira dos pensamentos. Olha o que esse texto diz, Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Sim, pensem nessas coisas. Então, Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele dá uma preciosa dica. Ou seja, ele diz o seguinte: faça a gestão correta dos seus pensamentos. Faça a peneira. Não permita entrar tudo que entra pelos seus olhos, né? Pelo seu ouvido. Tanto os seus olhos como o seu ouvido são portas de acesso para dentro da sua alma. Eu costumo dizer que a sua alma se alimenta pelos olhos e a sua alma também se alimenta por aquilo que ela ouve. Então, é preciso fazer a gestão correta, irmãos, dos pensamentos. Então, a base de tudo que vamos falar aqui é: confie no Senhor e faça a gestão correta das suas emoções. E não só isso, aprenda a transformar a angústia em propósito.
Lembra que eu falei aqui no começo? Existem notícias, existem informações que vão chegar até você e vai te angustiar. E é nesse momento que você precisa aprender a transformar essa angústia aí em propósito. Sabe por quê? Porque a angústia que não tem propósito vira depressão. Essa é a verdade. E estamos também falando aqui, né? Se você olhar o vídeo anterior a esse, nós temos uma palavra sobre a cura da depressão. Então, você que ainda não assistiu, vai lá e assiste. Eu acredito que a cura da depressão começa hoje sobre a sua vida. Mas vamos lá, vamos falar sobre transformando uma angústia em propósito. E aí eu me lembro, sabe de quem? De Neemias. Sim, Neemias. Neemias é um homem que transformou a sua angústia em propósito. Para isso, vamos analisar o texto. Neemias capítulo 1, o verso 2. Olha o que diz. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi, preste atenção, quando eu ouvi essas coisas, quando eu recebi essas notícias, sentei-me, chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Veja a forma como Neemias se comporta ao receber uma notícia ruim, não é isso? Ele estava ouvindo que o seu povo estava sendo humilhado, que não só isso, a sua cidade natal estava com suas portas em chamas e os seus muros derrubados. E logo em seguida, no capítulo 2, a partir do verso 2, ainda de Neemias, Neemias toma uma atitude. Ele procura o rei, né? E o rei lhe faz uma pergunta. Neemias 2, verso 2, olha isso. Por que o seu rosto parece tão triste, Neemias? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser tristeza do coração. Com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais estão em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? E novamente, Neemias ora ao Deus dos céus. E ele responde ao rei: se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade de Judá, aonde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Uau, queridos! Olha isso! Neemias recebe uma notícia ruim, ele se posiciona, né? E já vou falar aqui, ele vive o momento daquela notícia, mas logo ele se levanta e vai em busca de uma solução. Isso é, de fato, transformar a angústia em propósito. Então vamos extrair aqui algumas lições que eu considero preciosíssimas nesse texto. A primeira, escute isso, a primeira, é muito importante, primeiro de tudo, é você reconhecer a dor. Sim, não fuja dela, não negue, sinta o que for preciso sentir no momento. Então, sinta, não fuja da dor, não negue que está doendo. Ao receber algum tipo de notícia que de alguma forma vai desestabilizar a sua alma, não é isso? Que vai de alguma forma te angustiar, não negue esses sentimentos. Sinta essa dor, não negue, sinta o que for preciso ser sentido. Sim, então respire fundo e antes de qualquer reação, né, dê um passo atrás. Muitas pessoas, ao ouvir algum tipo de notícias, querem agir de forma inconsequente, querem agir debaixo da emoção. Por isso, é importante dar um passinho para trás. Sabe por quê? Porque nossas emoções, nesse momento, elas se tornam intensas. Mas precisamos aprender a dominá-las e não ser dominados por elas. Sim, é preciso dominar as emoções do momento. Então, em momentos de crise, eu aprendi isso lá atrás, em momentos de crise, cuidado com o que você vai falar.
cuidado da a forma como você vai reagir. Quer um conselho? Em momentos de crise, não diga nada, não faça nada. Pare, respire e peça auxílio ao Senhor. E aí é o segundo passo dessa instrução, irmãos. O segundo passo é: leve a sua angústia a Deus em oração. É muito importante isso. No momento de angústia, a Bíblia diz, Neemias, ele lamenta, ele chora, ele proclama um jejum. E para onde ele vai levar a sua angústia? Ele vai levar a sua angústia para Deus. Lembra do Salmo? A confiança de Neemias estava em quem? Estava em Deus. Então, no momento que você recebe um diagnóstico ruim, não se desespere. Sim, sinta a dor do momento. A tristeza vai vir, é fato, mas leve imediatamente essa dor e essa angústia a Deus em oração. Lembre-se que Deus está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. Ele nos dá força para suportar e sabedoria. Olha isso. Ele vai nos dar força para suportar e sabedoria para entender o que fazer a seguir. Aí depois, o terceiro passo. Depois de processar a notícia, busque a compreender a situação. Você precisa compreender a situação. Sabe para quê? Para que você possa, da melhor forma, fazer a seguinte pergunta: de que forma eu posso lidar com isso? Quando você para e procura entender essa situação, o terceiro passo é: faça perguntas para você mesmo, do tipo: qual é a melhor forma de lidar com isso? Como eu posso fazer? Deus, de que maneira eu posso fazer para ajudar? De que maneira eu posso responder a essa dor? De que maneira eu quero participar? E aí eu te pergunto: há algo que você pode fazer agora? O mais importante também é a quem você vai recorrer. Uau! Logo, quando você recebe algum tipo de notícia, quando é uma notícia ruim, você precisa se perguntar: a quem eu posso recorrer nesse momento para pedir ajuda? Não é para qualquer um que você deve recorrer. Não é para qualquer um que você deve falar. Procure alguém que tenha autoridade para poder te auxiliar e te conduzir nesse momento. E com certeza, essa pessoa a quem você vai procurar, ela vai ter uma direção de Deus para a sua vida. E quarto, irmãos, escute isso: não enfrente isso sozinho. Compartilhe a sua dor. Ore a Deus, mas também ore com alguém. Chame um parceiro de oração, um intercessor, um amigo, sabe aquele seu amigo bem próximo? Compartilhe com ele essa sua dor. Diga: olha, acabei de saber algo aqui, eu quero compartilhar com você. Eu preciso nesse momento de um parceiro, alguém de confiança, para que eu possa dividir as minhas dores e os meus dilemas. Lembre-se que em tempos difíceis, sim, em tempos difíceis, estar conectado com Deus e com alguém fará toda a diferença. Sim, porque receber, irmãos, uma má notícia nunca é fácil, mas com fé, controle emocional e apoio, você pode sim atravessar esse momento, porque Deus está contigo e Deus já levantou parceiros de oração para te ajudar. Existe alguém que tem condições, tem todas as ferramentas para poder te ajudar nessa situação. Sim, e Deus vai te guiar nesse caminho. Aleluia! Você recebe essa palavra? Eu quero fazer essa oração com você agora. Você que ficou até aqui, eu preciso orar com você e por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que essa palavra caia agora numa terra fértil e ela seja como uma resposta na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Que a partir de hoje, quando o meu irmão receber uma má notícia, ele saberá o que fazer, porque ele tem um Deus, aleluia, e ele pode confiar nesse Pai que está nos céus, que o ajudará nesse momento de crise, nesse momento difícil. Senhor, que a
tua presença agora possa guiar os teus filhos para um novo nível e que eles possam sim transformar essa angústia, essa dor em propósito. Amém. Amém, queridos. Nesse momento, você aprendeu a transformar a sua dor em propósito. Você é a resposta de Deus para aquilo mesmo que você está sentindo agora. Então se prepare, porque sim, Deus vai te levar aos seus lugares de intensa dor como uma resposta e como um milagre na vida de alguém. Entendeu? Receba essa palavra, irmãos. Deus te abençoe. E fica aqui, porque mais conteúdos como esse vai chegar até você. Tchau, tchau.